Eu sempre tenho salientado aqui, a Assembleia de Deus ela é dispensacionalista. E muita gente não entende o que é isso, porque as pessoas, quando se fala em dispensacionalismo, elas pensam em gráficos, em mapas, dispensação da inocência, consciência, E isso aí tem uma ligação clara com o dispensacionalismo, mas não é o principal do dispensacionalismo. Até porque o dispensacionalismo deve ser visto, sobretudo, como um sistema hermenêutico. Dispensacionalismo está ligado à hermenêutica. Embora a gente fale muito de dispensacionalismo em escatologia, mas não podemos reduzir o dispensacionalismo a um sistema escatológico. Não. Quando se fala de dispensacionalismo, nós estamos falando, na verdade, de pressupostos hermenêuticos que fazem toda a diferença. Porque são pressupostos que, segundo a nossa avaliação, honram as Escrituras. Porque não basta ter pressupostos, não é? Os pressupostos precisam estar de acordo com as evidências. Porque se você tem pressupostos que são contrários às evidências, não adianta nada, né? Então, só para fazer um resumo aqui, eu sei que essa questão é complicada e é importante fazer um esclarecimento aqui que o dispensacionalismo progressivo não é a nossa posição. E não é a posição que a Assembleia de Deus defende, porque, aliás, apesar do nome, o dispensacionalismo progressivo ele se contrapõe ao dispensacionalismo normativo. E eu vou explicar aqui rapidamente por quê. O dispensacionalismo ele surge ali, não é? Na virada do século, entre o fim do século XIX e o início do século XX. Ele surge lá mais precisamente com John Nelson Darby, que é muito conhecido, né, um teólogo famoso, depois C.I. Scofield, né, e também Louis Chafer. Esses três nomes marcam, por assim dizer, o dispensacionalismo conhecido como clássico, aquele que surgiu mesmo e tal, com seus pressupostos hermenêuticos que eu vou explicar daqui a pouco. Mais adiante, já na década de 50 e até a década de 90, vamos dizer assim, prevaleceu também, ganhou força, o chamado dispensacionalismo revisado. O dispensacionalismo revisado, só para explicar, ele não se contrapõe ao clássico, mas ele procura fazer um refinamento dos pressupostos estabelecidos por Darby, Scofield e também Chafer, né? Então, esse dispensacionalismo revisado, ele tem como protagonista Alva McClain, John Alvor, especialmente, Dwight Pentecost e também Charles Ryer, né? Nomes que eu sempre cito aqui, né, quando eu falo do dispensacionalismo. Agora, a partir da década de 80 e entre o fim da década de 80 e o início da década de 90, começou a surgir um novo movimento, que é o chamado dispensacionalismo progressivo. O que o dispensacionalismo progressivo propõe? Ele propõe um diálogo, porque, veja bem, o dispensacionalismo ele surge em contraposição ao aliancismo, né? O aliancismo é aquela escola que contraria, por exemplo, a ideia de que Deus tem dois povos e dois planos, como nós defendemos. Ou seja, Deus tem um plano com Israel e tem um plano com a igreja. O que Deus tem para Israel está de pé, Deus vai cumprir. Nós estamos vivendo um parêntese, a igreja está nesse período, o chamado período dos gentios. É um lapso temporal, mas o que Deus prometeu para Israel, ele vai cumprir. No milênio, especialmente, né, tudo está de pé, Deus vai cumprir. Só que essa nova proposta de dispensacionalismo, chamada dispensacionalismo progressivo, se contrapõe ao dispensacionalismo normativo. O dispensacionalismo normativo, que foi esposado pelos primeiros expoentes, né, o Chafer, o Scofield, o Darby, depois veio John Alvor, veio também outros como Dwight Pentecost, que eu tenho citado aqui, o próprio Charles Ryan e assim por diante. Os novos proponentes, Darrell Bock,
Craig Blazing e Robert Saucy, né, especialmente, e outros, eles propõem, na verdade, algumas posições que visam a enfraquecer ou, pelo menos, pôr em dúvida os pressupostos que, para nós que somos dispensacionalistas, clássicos, normativos, esses pressupostos são inegociáveis. Então, para você entender bem o que é o dispensacionalismo progressivo, é importante você entender quais são os pilares do dispensacionalismo. Quais são eles? Vou citar rapidamente, porque não há tempo aqui de pormenorizar. O primeiro pilar do dispensacionalismo normativo, que eu falei que é um sistema hermenêutico, tem a ver com a interpretação da Bíblia, não é só da escatologia. Tudo que nós abordamos do ponto de vista doutrinário tem a ver com esse sistema hermenêutico chamado dispensacionalismo normativo. Quais são os pilares? Primeiro, o princípio hermenêutico, né? O próprio dentro desse sistema, que é hermenêutico, tem um princípio que nós chamamos de princípio hermenêutico, que é justamente o princípio de tomar a Bíblia literalmente, de usar o método histórico-gramatical, né? O método que toma a Bíblia, os textos bíblicos como literais, como históricos, né? E isso vale para toda a Bíblia, não apenas para algumas passagens da Bíblia. Então o dispensacionalismo normativo adota o método histórico-gramatical para todas as passagens da Bíblia, e não para uma parte dela apenas, né? Muitos às vezes dizem que seguem esse método, mas quando chega, por exemplo, em Apocalipse, eles dizem, não, Apocalipse é um livro altamente simbólico, e aí começam a querer relativizar, né? E espiritualizar a bel prazer, e nós não temos permissão para espiritualizar nenhuma passagem bíblica. O texto bíblico ele se impõe. Esse é o princípio da hermenêutica quando tomamos esse princípio do método histórico-gramatical, de que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, né, de que devemos interpretar de acordo com o contexto. Se o texto for alegórico, o próprio contexto vai indicar. Quando nós estamos, por exemplo, diante de uma parábola, o próprio contexto mostra que é uma parábola, né? Eu não tenho autoridade para transformar em alegórico um texto que é literal, e nem vice-versa. Então, o primeiro princípio muito caro para os dispensacionalistas clássicos como nós, e até mesmo os revisados, que seguem o dispensacionalismo normativo, então é o princípio literal de interpretação consistente, não é? Mas os dispensacionalistas progressivos, eles já não levam tão a sério esse método, eles utilizam um outro método também complementar, pelo qual eles acham que algumas passagens não devem ser tomadas literalmente. E aí já começa o problema do dispensacionalismo progressivo. Um outro pilar do dispensacionalismo, não estou falando do dispensacionalismo progressivo, eu estou falando do dispensacionalismo para você entender por que o dispensacionalismo progressivo, apesar de ser chamado de dispensacionalismo, ele não honra o dispensacionalismo. Ele acaba, na verdade, servindo mais aos propósitos dos aliancistas. Por isso que os aliancistas, eles gostam de conversar com os progressivos, eles têm um bom diálogo, só que quando se fala de dispensacionalismo clássico, eles zombam, eles debocham, kkk, John Nelson Darby aprendeu com uma menina de 15 anos e tal, procuram ridicularizar, porque eles, na verdade, encontraram no dispensacionalismo progressivo uma maneira de ter mais um braço, na verdade. Porque o que acontece? O aliancismo ele acaba tendo dois braços, que é o neo-aliancismo e o próprio dispensacionalismo progressivo, que procura desgastar ao máximo o dispensacionalismo clássico. Nós já temos dito isso aqui. Mas um outro pilar importante do dispensacionalismo é o cumprimento, atrelado ao primeiro, o cumprimento literal das profecias do Antigo Testamento, né? Então, por exemplo, aquelas profecias ligadas às alianças, a aliança abraâmica, a aliança davídica, a aliança nova, né? Como é chamada aquela que está lá em Jeremias capítulo 31,
versículos 31 a 40. Isso para nós dispensacionalistas são textos, são profecias cujo cumprimento será literal. E o único lugar onde nós encontramos que essas profecias terão lugar, o cumprimento delas é no milênio. São profecias para o futuro, ainda não se cumpriram. O que acontece? Os aliancistas, eles espiritualizam isso. E os progressivos, propondo um diálogo com os aliancistas, eles também acabam entrando por esse caminho. E dizem que aquelas promessas para os israelitas, as alianças que Deus fez com Abraão e tal, etc. Aquelas promessas, aquelas profecias, na verdade, elas já começaram a se cumprir na era da igreja. Então os progressivos já começam a achar que os aliancistas têm razão, né? Então eles acabam também, de certo modo, relativizando esse outro pilar do dispensacionalismo. Um terceiro pilar, a distinção clara entre Israel e igreja. A Bíblia distingue claramente, inclusive o texto de 1 Coríntios 10, versículo 32, Paulo foi claro: portai-vos de tal modo a não dar escândalo, nem para judeus, nem para gentios, e nem para a igreja de Deus. Paulo deixa claro que esses três povos subsistem. Claro que, do ponto de vista da salvação individual, não importa. Se um gentio ou um judeu se converter hoje, ele faz parte da igreja. Mas isso não quer dizer que isso anula o fato de Deus ter derrubado a parede da separação no que tange a salvação individual daqueles que creem e se arrependem. Isso não quer dizer que Deus anulou o plano que ele tem para com Israel, e nem quer dizer que o plano, que a promessa que Deus fez para os israelitas está se cumprindo espiritualmente na igreja, porque é isso que os aliancistas dizem, que a igreja é o Israel de Deus, e aquilo que Deus prometeu literalmente está se cumprindo no plano espiritual. Isso é forçar a Bíblia a dizer o que ela não diz. E os progressivos, eles acabam embarcando nessa canoa aí e dizem, por exemplo, que as profecias relativas ao reino davídico de Cristo já começaram a se cumprir no céu e tal. Outro ponto fundamental, já estou caminhando para o final, o arrebatamento pré-tribulação. O arrebatamento pré-tribulacional é um ponto fundamental, é um pilar do dispensacionalismo. Tem gente que tenta separar, porque infelizmente existem pós-tribulacionistas que se dizem dispensacionalistas, né? Como é o caso daquele autor Robert Gundry, que é um autor famoso. Mas o dispensacionalismo, ele tem como pressuposto o arrebatamento pré-tribulacional, né? Por quê? Porque na distinção entre Israel e a igreja fica claro que a tribulação, o período tribulacional, a 70ª semana profetizada por Daniel, foi determinada sobre Israel, não é para a igreja, né? E a Bíblia tem várias passagens que mostram isso claramente, que o arrebatamento é pré-tribulacional por conta da própria natureza da igreja, né? Então o pré-tribulacionismo é parte do dispensacionalismo por dois motivos: a natureza da igreja e também a doutrina da iminência, porque o dispensacionalismo sempre defendeu a doutrina da iminência, de que Jesus pode voltar a qualquer momento. Os progressivos, talvez esse seja o único ponto em que eles não se posicionam claramente contrários ao pré-tribulacionismo, mas eles não convencem. A gente percebe que eles não convencem, porque até os aliancistas acabam achando que os progressivos não são pré-tribulacionistas, né? Então aí você percebe que eles não são tão convincentes. E o último ponto, a questão do reino milenar. Isso é um pilar também do dispensacionalismo, né? Claro que o pré-milenismo histórico também crê no milênio, mas como se fosse um adendo, né? Não é uma coisa assim tão importante. Para nós dispensacionalistas, o milênio é algo fundamental, não só por causa da profecia de Apocalipse 20, lá que menciona o milênio, o termo 1000 anos, né, de maneira literal, mas tem todas as promessas que nós vemos em Isaías, em Jeremias, em Ezequiel. Tudo aquilo não tem como você encaixar, porque aquilo vai ser na terra. E ali a Bíblia deixa claro que vai acontecer no mundo, na esfera natural.
Ali não está se falando de novos céus e nova terra. Novos céus e nova terra é depois do milênio. O Apocalipse é muito claro. Então, o único momento em que você consegue encaixar aquelas promessas de longevidade, o templo, como está lá em Ezequiel, tudo aquilo encaixa-se perfeitamente no período milenial. Então, resumindo, o dispensacionalismo progressivo, só resumindo então, eu falei aqui de 3 tipos de dispensacionalismo: clássico, revisado e progressivo. Clássico e revisado não dá nem para distinguir, porque o revisado é um refinamento do clássico. Pouquíssimas coisas, número de dispensações e tal, alguns pormenores que nem compensa você querer criar aí uma cisão entre essas duas posições. Agora, o progressivo é diferente, porque o progressivo, apesar de ele ter o nome de dispensacionalismo, ele desgasta o dispensacionalismo clássico, o dispensacionalismo normativo. Ele relativiza o que é caro para nós, a interpretação literal, o milênio literal, porque os progressivos também já admitem, não, pode ser que não sejam 1000 anos literais e tal. Então, nós da Assembleia de Deus não aceitamos o dispensacionalismo progressivo, não é? Nós somos dispensacionalistas clássicos. Nós obedecemos nós seguimos ao dispensacionalismo normativo. Por quê? Porque o progressivo, ele relativiza a interpretação literal, ele relativiza até mesmo o arrebatamento pré-tribulacional, porque eles não são convincentes nesse ponto. Relativiza o reino milenial, literal, de 1000 anos. Espiritualizam muitas profecias e acabam servindo muito mais aos propósitos aí dos teólogos do pacto, né? O chamado aliancismo. E aí, então, nós podemos dizer de maneira peremptória que o dispensacionalismo progressivo não é a posição que nós da Assembleia de Deus esposamos desde 1916 de maneira oficial, quando foi publicada a nossa primeira Declaração de Verdades Fundamentais. 1916, ali, portanto, a Assembleia de Deus já esposava o dispensacionalismo clássico.